Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista e hoje nós estamos aqui de volta com mais um Respondendo Seus Comentários. Eu estou fazendo esses vídeos semanalmente, então manda seu comentário nesse vídeo que você queira que eu responda. Eu estou selecionando os 10 melhores, às vezes passa um pouquinho disso, então manda o seu. E quem manda mais comentários tem mais chance de eu responder. Eu sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. E lembra, gente, para a gente ajudar mais pessoas, dá o seu joinha, isso aumenta o alcance do vídeo e a gente leva essas informações para mais pessoas. Vamos lá então, primeiro comentário da Regina. O que significa ressecção comprometida? Na verdade, deve ter sido só um pedaço da frase. Provavelmente o que deve estar escrito deve ser margem de ressecção comprometida. O que isso significa? Gente, quando a gente tira uma lesão, seja um câncer, seja um pólipo, essa lesão a gente vai mandar para um estudo anatomopatológico, que as pessoas conhecem mais como exame de biópsia. Estudo anatomopatológico vai pegar essa lesão que foi retirada e vai estudar ela num microscópio. E é importante a gente ressecar, retirar a lesão toda. Quando a gente fala que a margem de ressecção está comprometida, quer dizer o quê? Que nas bordas daquilo que foi enviado para a biópsia tem lesão. Aquela margem está comprometida. Não necessariamente uma coisa maligna. Por exemplo, um pólipo que pode virar câncer, ele ainda é benigno, mas na ressecção não foi retirado todo. A lesão, o pólipo, ele chega até a borda da ressecção. Isso significa que pode ter ficado um pouquinho dele para trás e aí pode ser necessário uma ampliação de margem, ou seja, retirar aquela região também para resolver totalmente. Mas não necessariamente ficou coisa para trás. Pensa o seguinte, se na hora de retirar, foi retirada a lesão, cauterizou aquela borda, pode estar totalmente resolvido. Mas ainda assim a gente não tem certeza, e é por isso que a gente precisa acompanhar e às vezes fazer isso, retirar as bordas, beleza? Agora o Cleonilson mandou, é possível fazer colonoscopia e endoscopia ao mesmo tempo, no mesmo dia? Gente, é sim. Pode ser feito um exame seguido do outro, inclusive com a mesma sedação, a pessoa não precisa necessariamente acordar. Nem todas as vezes a gente vai optar por essa via, porque pode ser necessário um exame mais prolongado, retirada de pólipos, tem situações especiais. Mas no geral seria possível sim. Então faz uma sedação, normalmente vai se fazer a endoscopia primeiro e depois a colonoscopia. Só um detalhe, gente, são aparelhos diferentes, tá bom? Não precisa preocupar com isso. O endoscópio e o colonoscópio são aparelhos diferentes que têm comprimentos diferentes. Porque a endoscopia, em geral, a gente precisa entrar menos para chegar até o final, para ser um exame completo. Já a colonoscopia é um aparelho mais longo, beleza? Então dá para fazer os dois exames sim. Próxima pergunta, estou com fístula anal, fiz uma ressonância e gostaria de saber, porque eu estou aguardando a consulta pelo SUS, e eu preciso saber se existe um tempo limite para operar. Gente, não existe um tempo limite para operar fístula. A gente pode operar pacientes que têm fístulas há muitos anos. Só que tem poréns nessa situação aí. Quanto mais tempo a pessoa passa com uma fístula, maior é o risco de ter complicações dessa fístula. Qual é a complicação principal? A formação de abscesso. Abscesso é uma infecção local junto à pus, que inclusive normalmente é o motivo que levou ao aparecimento da fístula. Toda fístula pode vir a formar abscesso novamente. Se ela não estiver drenando bem, vai acumular ali dentro. Fora isso, fístulas podem ficar mais complexas com o passar do tempo. Ela pode encontrar novos caminhos. Ela vai ficando mais fibrosada, então ela vai ficando mais difícil de se resolver, mais difícil de operar. Não quer dizer que, porque passou alguns meses, ela já vai ficar mais complexa. Isso normalmente é quando se passam muitos anos. Mas então, fístula, quanto antes operar, melhor. Agora, fístula pode evoluir para câncer? Gente, existem relatos na literatura médica de câncer que se desenvolveu em fístula, mas essa não é a evolução natural da fístula. Isso pode vir a acontecer. Isso vai acontecer naqueles casos de fístulas que passam muitos anos, muito inflamadas, e ali acaba desenvolvendo algumas atipias celulares que podem levar ao desenvolvimento de um câncer, tá? Mas não é uma evolução normal da fístula, não existe um tempo limite exato para operar, tá bom? Doutor Marcelo, o senhor faz cirurgias particulares? Qual é o preço da cirurgia? Gente, cada cirurgia a gente tem que fazer um orçamento, é uma coisa muito individual, porque cada caso é um caso. Cada caso tem a sua complexidade e a necessidade de equipamentos que vão ser necessários. Então, por exemplo, vamos falar aí de fístulas que a gente estava falando. Existe fístula que a gente vai operar simplesmente abrindo a fístula utilizando um eletrocautério. É uma técnica mais simples, normalmente vai ter menos custos envolvidos. Existem casos que a gente vai usar laser, que a gente vai usar vídeo, aparelhos que muitas vezes são de aluguel ou aparelhos descartáveis, e tudo isso agrega custo.
Fora isso, depende muito da cidade onde vai operar. Eu opero, por exemplo, em Belo Horizonte e São Paulo. São cidades que a internação tem custos diferentes. Profissionais, por exemplo, de anestesia, profissionais que auxiliam, têm custos diferentes, porque o custo de vida em outras cidades é diferente. Fora isso, o tipo de internação. Tem cirurgias que a gente faz em consultório, tem cirurgias que a gente faz em clínicas e tem cirurgia que a gente faz em hospitais. E cada hospital tem um tipo de acomodação também. Então, tudo isso modifica o custo de uma cirurgia. Então, cada orçamento tem que ser feito de forma individualizada. Como fica o hábito intestinal depois da reversão de uma ileostomia? Gente, primeira coisa, o que vai mudar o hábito intestinal da pessoa depois de fechar a ileostomia? O motivo da cirurgia que levou à ileostomia. Pensa o seguinte, se a pessoa teve um câncer de reto que precisou retirar, retirou a região do reto, fez uma emenda lá embaixo e fez uma ileostomia mais em cima, no caso, no ilho, no intestino delgado. Quando a gente fecha a ileostomia, o que vai definir o ritmo intestinal dessa pessoa? Na verdade, a retirada lá embaixo, do reto, não a ileostomia em si. Porque a ileostomia está no intestino delgado, ela depois de reconstruída vai permitir a passagem, a saída ali das fezes, do conteúdo intestinal. Mas lá embaixo modificou alguma coisa. Né? A gente perdeu, por exemplo, o reservatório do reto, e isso muda o ritmo intestinal. Então, quanto mais baixa for a emenda intestinal, no caso do intestino grosso, mais diferença vai fazer para o estilo de vida da pessoa. Aquelas emendas que a gente faz, que a gente chama de coloanais, que são uma emenda do intestino grosso lá no ânus, tirando totalmente o reto, costumam impactar mais. Agora, qual vai ser esse impacto? Depende. Depende muito do ritmo de cada pessoa e da adaptação do intestino dessa pessoa. Normalmente, a gente vai ter um período de adaptação que pode durar até um ano. Isso quer dizer que aquele resultado inicial, aquele funcionamento do intestino inicial, ele não vai ser necessariamente o que vai acontecer no longo prazo. A gente fala que vai ter uma nova adaptação e o intestino vai chegar num novo ritmo dele depois de alterações anatômicas que ele teve. Então, a resposta, o funcionamento intestinal vai ser muito individual, não sendo possível prever exatamente como vai funcionar o intestino. Quando a gente tira mais áreas do intestino, maior a chance de ter alteração do ritmo. A Sônia mandou aqui um relato, um relato triste, falando que ela já operou 3 vezes de fístula, tem diabetes e está com incontinência fecal. Gente, cirurgia de fístula pode levar à incontinência, só que normalmente a gente vai fazer técnicas que preservam o músculo. Quanto mais cirurgias, é claro que vai ter mais risco de lesão muscular. Nesse caso, gente, se houve lesão, que é o que ela relata que houve aqui, então teve lesão do esfíncter, ela não está conseguindo segurar as fezes. Nesses casos, gente, primeira coisa, fisioterapia ajuda, mas ela falou que já fez e não teve boa resposta. Por quê? Tem uma alteração anatômica ali, mudou o esfíncter, está cortado, e aí a cicatrização impede de segurar as fezes. Nessa situação, tem algumas coisas que, em geral, é possível fazer. Claro que eu teria que avaliar o caso dela em específico, mas existe a possibilidade de reconstituição do esfíncter, que seria uma cirurgia. Então, a gente pega o esfíncter que está cortado, vai soltar um lado, soltar o outro, refazer a emenda do esfíncter. Claro que falando assim parece que é perfeito. Não é, né, gente? Houve uma lesão e a gente vai ter que ter uma adaptação disso aí. Mas normalmente é possível ter uma melhora. Agora, hoje em dia, pela literatura, a gente tem uma outra opção, que seria o neuromodulador implantável. O que é isso? É um implante que a gente faz, imagina tipo um marca-passo do coração, só que para estimular a musculatura lá de baixo. É um implante que é feito na região sacral, essa região aqui embaixo. A pessoa vai embora com aquilo e ele vai estimular o nervo, que vai estimular o músculo. Com isso, vai tendo um ganho de função esfincteriana. Então, mesmo havendo lesão esfincteriana, pela literatura, o neuromodulador ajuda a melhorar a continência. Em alguns casos fica perfeito, outros casos melhoram. É claro, pode também acontecer de não ter resposta, igual eu estou falando. Nós temos que avaliar cada caso para saber se seria a indicação. Fora isso, ela fala que tem diabetes. Gente, diabetes prejudica a cicatrização de qualquer ferida. Então é importante que esteja bem controlado para não ter esse prejuízo, tá bom? Sônia, melhoras para você, tá? Procura atendimento, vamos ver o que é possível fazer no seu caso. O caso da Maria Bernadette fala que tem retocolite ulcerativa, está usando mesalazina e agora foi diagnosticada com psoríase, tem dor articular e foi indicado imunossupressor. Gente, a retocolite ulcerativa, assim como a doença de Crohn, são doenças inflamatórias intestinais que podem ter manifestações extraintestinais, ou seja, ela inflama o intestino, mas ela pode inflamar outras regiões, incluindo articulações e a pele. Então, isso que ela está tendo pode até ser uma manifestação da doença intestinal. E ela fala do imunossupressor.
Imunossupressor, gente, ele é um tratamento também para a doença do intestino. Então, com esse tratamento, ela estaria tratando também o intestino, além dessas manifestações extraintestinais. Então, ela está perguntando se esse tratamento pode ativar a doença. Na verdade, esse tratamento seria até um tratamento para o intestino. É claro que doença inflamatória intestinal, mesmo durante o tratamento, usando imunossupressor, usando medicamentos biológicos, usando a mesalazina, né? Todas as medicações a gente pode ter um índice de recorrência, de reativação da doença. Então, não dá para falar que não tem risco, mas isso, o imunossupressor também seria um tratamento para a doença inflamatória intestinal. Sou paciente do SUS, tenho que fazer uma reversão de colostomia, quer saber se é possível fazer com pontos manuais ou se é só com grampeador. Gente, é possível as duas técnicas. O fato de existir grampeador não exclui a possibilidade de fazer pontos manuais, não. Eu vou explicar para vocês como é a técnica usando o grampeador e como que é usando ponto. O grampeador é o seguinte, gente. Imagina que ele tem uma parte que a gente chama de ogiva e uma parte que é o grampeador, que a gente coloca dentro das boquinhas do intestino e faz a emenda imediatamente. Então, quando a gente aperta, ele corta e já faz a sutura ali usando grampos. Quando a gente faz a técnica de pontos manuais, a gente pega as duas boquinhas, vai dando pontos, 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 fechando até fechar totalmente a circunferência. Ambas as técnicas são muito boas, a gente consegue fechar totalmente o intestino. O grampeador, ele mudou muita coisa que se pensava antigamente. Antigamente tinha uma certa técnica de dar ponta e já se viu que a gente pode dar ponta em todas as camadas intestinais, porque é exatamente isso que o grampeador faz. Então eu não entendi por que não quer que use o grampeador. Pode ser feito com pontos manuais ou grampeador. Agora, tem situações que o grampeador vai ajudar demais, especialmente naquelas emendas muito baixas do intestino. Imagina a seguinte situação, você tem que fazer uma emenda intestinal a 2 centímetros do ânus, lá embaixo, dentro da pelve. 2 centímetros do ânus é muito difícil de você fazer a emenda pelo lado de fora, então a gente tem que fazer por dentro. Agora imagina operar lá dentro da pelve, especialmente se for a pelve masculina, que é mais estreita. A pelve masculina vai ser desse diâmetro aqui, gente. Você tem que dar o ponto lá embaixo, fazer toda a circunferência sem deixar nenhuma área de vazamento. É muito melhor fazer com o grampeador, que o próprio grampeador, uma boquinha vai entrar pelo ânus, a outra vem de cima e faz a emenda imediatamente e em toda a circunferência. E a gente pode testar essa emenda. A gente injeta fazendo uma manobra que chama manobra do borracheiro. Vocês já viram que o borracheiro testa o pneu dentro da água? Então, o que a gente faz? A gente pode encher a pelve com soro e injetar ar pelo reto. Se vazar, se sair bolha, a gente vai ver que vazou. Outra opção, injetar uma solução de uma cor bem característica para ver se tem vazamento. Muitas vezes a gente vai usar o azul de metileno, que é uma solução azul, um azul bem intenso, e vai encher o reto. Com isso a gente sabe se tem algum vazamento. Então, é possível ponto manual e é possível grampeador, tendo situações que o grampeador vai ser melhor. O que envolve fazer rastreamento do câncer de intestino? Gente, rastreamento do câncer de intestino ele é feito porque o câncer de intestino, em 70% das vezes, não dá nenhum sintoma. Imagina o seguinte, a pessoa tem câncer e ela não tem sintoma nenhum, uma doença silenciosa. E o câncer é uma doença progressiva, isso significa que ele vai piorando. Quando ele começa a dar sintomas, muitas vezes ele já vai estar mais avançado. Começa a ter sangue nas fezes, dor abdominal, muco, alteração do ritmo intestinal. Quando a pessoa está manifestando, pode ser que já esteja mais avançado e aí as opções de cura vão diminuindo e o índice de a doença voltar ou progredir é maior. Então, gente, o rastreamento a gente vai fazer exatamente por isso. Então, quem não sente nada deve fazer algum exame de prevenção a partir dos 45 anos. O exame seria ou a colonoscopia ou a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Sendo que o padrão ouro, que a gente chama que seria o melhor exame com o melhor resultado, seria fazer a colonoscopia. Agora, precisa ser colonoscopia anual? Não. A colonoscopia, uma vez que ela esteja normal, a gente vai repetir com 5 ou até 10 anos. Então, é um exame que a gente deve fazer e ele nos dá um tempo grande de segurança para a gente poder repetir esse exame. Doutor Marcelo, de onde você é? Então, gente, como eu falei, eu atendo em Belo Horizonte e São Paulo, tá bom? Para marcação de consultas, em todos os meus vídeos tem endereço, tem telefone, tá bom? Então, não é difícil de encontrar, não. Gente, próxima pergunta aqui. Eu estou com bolsa de colostomia e no tratamento de um câncer de reto, teve uma fístula lá embaixo. A fístula, gente, ela pode ser uma consequência de uma cirurgia, que é aquela emenda que eu falei logo antes, não cicatrizou bem e começou a vazar,
pode ser consequência de tratamentos como radioterapia, que vão lesar aquela região ali. A radioterapia ela causa consequências que podem, inclusive, complicar com fístulas. Está perguntando se é possível fechar a ostomia ou tratar primeiro a fístula. Gente, tem que ser o tratamento da fístula primeiro, porque se a gente fecha a colostomia, vai começar a passar fezes lá. Não sei como é essa fístula dela, mas se for uma fístula, por exemplo, retrovaginal, perianal, uma fístula para a pelve, se começar a passar fezes ali, o que vai acontecer? Vai contaminar aquela região, então vai dar consequências ali, por exemplo, abscessos no caso das fístulas pélvicas, saída de fezes pela vagina no caso da fístula retrovaginal. Então o tratamento teria que primeiro resolver a complicação lá embaixo, para depois fazer o fechamento da colostomia. Uma situação de exceção seria aquelas fístulas, por exemplo, uma emenda intestinal que vazou, mas ficou uma área muito pequena, que não chega a acumular ali. Aí, nesse caso, em algumas situações, é possível fechar a colostomia e ver o resultado lá embaixo, uma vez que é muito pequeno o problema, não vai ter acúmulo e não vai ter outras complicações. Gente, mas isso só tem que ser visto caso a caso, tá bom? Em geral, resolver primeiro a fístula. Mais um poeta aqui, gente. Muitas vezes as pessoas têm mandado aí suas poesias nos comentários. Fiquem à vontade, tá bom? Desde que seja pertinente. Então nós temos aqui tratar, curar, sarar e então. Boa. Causas de gordura nas fezes. Essa veio da Ruth. Tem 3 passos para a absorção de gordura no intestino. A emulsificação, a digestão e a absorção. Alguma coisa está impedindo algum desses mecanismos e levando à presença de gordura nas fezes. Emulsificação seria a gente pegar aquela gordura que foi ingerida e vai liquefazer ela para permitir que as enzimas atuem. E quem que faz isso? A bile. Então, qualquer coisa que impeça a bile de cair no intestino junto com a gordura vai fazer com que a gordura não seja emulsificada e não seja digerida. E o que vai causar isso? Por exemplo, pedra na vesícula, algum mecanismo que impeça a saída da bile, qualquer coisa que impeça a saída, essa bile não vai cair junto com a gordura e não vai permitir essa atuação das enzimas. Fora isso, gente, quem já fez alguma cirurgia, por exemplo, a retirada da vesícula, isso pode causar uma desincronização da queda da bile junto com a gordura. Então a bile fica caindo continuamente, ela não é armazenada e na hora que a gordura chega, a bile não é eliminada e não vai causar essa emulsificação. Fora isso, redução da produção de enzimas, especialmente pelo pâncreas, pode levar à não digestão da gordura. Fora isso, a não absorção adequada. Algumas pessoas têm problemas no intestino delgado, como a doença de Crohn, que pode impedir a absorção de gordura. Esses mecanismos, então, além de funcionarem bem, eles têm que estar sincronizados para ter a absorção da gordura, beleza? Se tiver qualquer problema em qualquer um deles, vai ter gordura nas fezes e a gente tem que investigar as causas. Quem teve HPV, mas fez esterectomia, pode ter câncer de reto. Gente, câncer de reto não tem nada a ver com HPV. Já o câncer de ânus tem sim. O câncer de ânus, o principal fator de risco para ele é a infecção pelo HPV. A infecção pelo HPV é uma infecção diária. Isso quer dizer que ela não está exclusivamente no lugar onde às vezes manifesta uma verruga, uma atipia celular. Então é importante que a pessoa passe numa consulta, examine, veja se está tudo bem e aí faz um segmento de acordo com a necessidade. O principal fator de risco para desenvolvimento de câncer de ânus seria a prática de intercurso sexual pela região do ânus, porque aumenta o risco de transmissão de HPV, que é o principal fator de risco para o câncer. Qual é o tratamento adequado para retite actínica? Gente, retite actínica é aquela retite causada pela radioterapia. Então a pessoa faz radioterapia por algum motivo, normalmente ali um câncer de colo de útero, por exemplo, e isso vai acometer também a região do reto. Lembra que eu falei da radioterapia de reto que pode acometer outras estruturas? Então a mesma coisa pode acontecer com reto com outras radioterapias. A retite actínica ou retopatia por radioterapia, ela vai causar algumas consequências, entre elas a formação de angiodisplasias, que são vasos de sangue anormais que podem sangrar, produção de muco, estenose do reto, que é o reto ficar muito fechado, dor na região, aquela mucosa ficar com falha de cicatrização, tendo úlceras, então pode causar diversos sintomas. O tratamento vai depender dos sintomas. O que a gente tem que tentar fazer? Primeiro, nutrir bem as células do reto. Então existem algumas soluções que podem ser injetadas pelo reto, que ajudam a reduzir a inflamação e nutrir bem as células do reto, melhorando alguns quadros de retite, especialmente as retites mais leves. Agora, aquelas retites muito intensas, com sangramento,
Com malformações vasculares, a gente pode precisar fazer tratamento por colonoscopia, ir lá e fazer uma cauterização, destruição desses vasos anômalos para que forme uma cicatriz local e pare de ter sangramento. Isso normalmente pode ser feito ou com um eletrocautério ou com plasma de argônio. O plasma de argônio ele permite uma cauterização superficial, gerando menos cicatriz, melhorando essa formação de vasos anormais. Mas existem diversos tratamentos que a gente vai ver de acordo com a situação. E uma situação específica é quando formam fístulas ali, especialmente fístulas retovaginais, retovesicais, e aí o tratamento pode ser mais complexo porque uma região irradiada tem uma cicatrização piorada. Isso significa que o tratamento fica mais difícil e às vezes precisa até de cirurgias mais complexas para se conseguir resolver. E a próxima pergunta é exatamente sobre isso. A pessoa tem consequências ali de radioterapia e fala que precisa de uma cirurgia para resolver. Então, gente, quando tem uma radioterapia, tem um prejuízo de cicatrização. Isso quer dizer que mexer naquela região pode não cicatrizar bem e às vezes até piorar o problema. Então, muitas vezes, se for fazer um procedimento, é necessária a retirada da região irradiada. Então, se o reto foi irradiado e está com complicações, pode ser sim que o tratamento seja cirúrgico com a retirada do reto. E para encerrar, a pergunta é: uma ardência intensa no ânus todos os dias? Gente, a ardência no ânus pode ter diversas causas, inclusive causas que não estão no ânus. Fissura anal é a causa mais comum de ardência, porque fere aquela região, fica machucado e fica ardendo. Mas existem também outras causas. Por exemplo, hemorroidas, compressão nervosa, que eu falei de nervo pudendo, por exemplo, vai causar ardência, pode pegar a região do ânus, pode irradiar para outras regiões. Pessoas que têm dor intensa no cóccix, chamado de coccigodinia, ou coccidinia, ou coccidínia, tem vários nomes, né? Isso também pode causar dor irradiada para o reto, prejudica demais a qualidade de vida e o problema não está no ânus nem no reto, ele está na região do cóccix e tem tratamento. Agora deixa seu comentário, se você quer que eu responda, manda nesse vídeo aqui os comentários, então a gente vai responder o máximo possível. Se forem comentários demais, eu vou escolher os melhores para responder, então mande seu comentário, pode mandar até mais vezes. Um grande abraço, você merece tudo de bom. Te vejo na próxima. E lembrando, gente, toda sexta estão indo ao ar vídeos do meu curso Intestino Saudável, que eu estou disponibilizando de forma totalmente gratuita para vocês. Grande abraço e até a próxima.